pesa em média 1,5 a 4 toneladas e apresenta um tamanho entre 2 a 4 metros de comprimento, bem como uma altura de cerca de 1,6 metros, e ele pode viver cerca de 40 anos. Estes são animais herbívoros, com dentes molares resistentes. Eles conseguem amassar e triturar os alimentos. Estes animais não são ruminantes, apesar de apresentarem um grande tamanho. Eles não ingerem uma grande quantidade de alimentos, consumindo diariamente cerca de 35 quilos. Os hipopótamos pigmeus são encontrados em ambiente terrestre, têm cerca de 80 centímetros de altura e 180 centímetros de comprimento e podem pesar entre 180 e 275 quilos. O hipopótamo pigmeu é um animal herbívoro que se alimenta de plantas terrestres e também de plantas semi-aquáticas. Moçambique tem atualmente uma população de hipopótamos estimada um pouco mais de 7.000 animais, e mais de 80% dos paquidermes localizam-se nas bacias hidrográficas de Cabora Bassa, com 4.400. Olá, paz. Convido-te a assistir os programas da tua televisão. Afinal, é para a nossa edificação como cidadãos, mas acima de tudo como filhos de Deus. Deus te abençoe. Veja a seguir. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV, o maior diálogo da televisão moçambicana. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus e o Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap também, através da nossa página do Facebook, é Frade José Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Em diálogo nós recebemos o teólogo Albino Manguene e daqui a pouco também nós teremos o músico e curandeiro Magocha. Para já, irei saudar o meu primeiro convidado, o teólogo Albino Manguene. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio. Perfeito. Saudações a si, mestre Maçã. Saudações aos queridos telespectadores, aos internautas. Bom, como ponto prévio, achei interessante o programa de ontem, que fora feito com o engenheiro e ativista político Venâncio Mondlane, e achei interessante, assim eu dizia, e gostaria de comentar um pouco acerca do mesmo. São dois aspectos principais. Os dois, em particular, são virados para dentro do partido Renamo. O primeiro aspecto seria a ver com o momento no qual nós estamos. O segundo aspecto seria, no concreto, com a proposta que o engenheiro e ativista político Venâncio apresenta para dinamizar a Renamo. Agora, olhando para o primeiro aspecto, que é o momento em que nós estamos, eu gostaria de apelar à razão
a consciência, primeiro do presidente Ossufo Momade, Manteiga e todos aqueles que estão no seu entorno e sustentam a sua liderança, mas principalmente eu gostaria de apelar à razão, à reflexão, aos congressistas, aqueles que na última instância estarão reunidos, acredito que no dia 15 e 16 de maio, para tomarem uma das decisões que será tomada é sobre o presidente e o candidato às presidenciais. Por que eu chamo a reflexão com relação ao momento em que nós estamos? Está visível em que dentro da sociedade civil, passando nos mercados, nas ruas, nas conversas no chapa, nas conversas nas redes sociais. Se você for abrir as chamadas aqui mesmo no programa, pode testemunhar ou testificar isso dentro da própria Renamo, principalmente do braço juvenil, que é o grosso do partido. Há um único sentimento em que nós estamos numa fase de alternância política. Queremos uma alternância política. Queremos de uma vez por todas substituir o partido no poder, e quem melhor está posicionado, preparado para dirigir, estar na vanguarda nesse processo da alternância política é a Renamo. Mas o sentimento que surge é que com a atual liderança não tem como se avançar. Esse é o sentimento da maioria. Querem sim, estão otimistas com relação à Renamo, demonstram apoio à Renamo, esperança na Renamo como um movimento, como um partido, mas têm receios de avançarem com a Renamo enquanto a atual liderança estiver nos destinos, porque por causa daquele dilema de substituição, o Ossufo Momade substituiu um líder carismático, que era o Afonso Djacamo, que era dinâmico, interventivo, que era popular e que destacava-se em vários momentos da história ou dos acontecimentos políticos da nação. E o presidente Ossufo Momade não soube ter o mesmo carisma, determinação, visibilidade, a mesma garra, a mesma entrega, ao ponto de até ser conotado como uma marionete do partido no poder. Ou seja, através dele, essa é uma máxima, é o que se pensa lá fora, que através dele o partido no poder controla a Renamo. E se através dele o partido no poder controla a Renamo, estando ele ainda na liderança de Renamo, é o mesmo que o partido no poder estiver a controlar, a comandar o partido Renamo. Então, há essa insatisfação com a liderança do presidente Ossufo Momade. E essa insatisfação não vem de hoje. Se recordar, Massango, essa contestação vem desde a sua eleição com os generais. Vai se lembrar dos Marianos Nhonguas. Vai se lembrar do atual general que apareceu, que até disse que foi preso, foi detido pelo presidente Ossufo Momade. Então, a contestação dele foi mesmo logo após a sua eleição, por vários estratos do partido, mas eu acredito que a sua eleição talvez foi fundamental por causa do seu histórico político, por causa do seu passado político como general, que contribuiu em grande na luta da Renamo, mas que na prática se foi descobrindo que pode ter sido um bom militar, um bom general, mas não se evidencia como um bom líder e como um bom político. Então,
Então, isso gerou, de certa forma, decepção dentro e fora da Renamo, o que não há confiança que a Renamo possa produzir maiores resultados com a liderança do presidente Ossufo Momade. E qual é o sentimento das pessoas? Se o Ossufo Momade continuar, nós não vamos votar na Renamo. Isso pode beneficiar principalmente vários partidos, mas 2 partidos podem se beneficiar. A Frelimo e o MDM vão se beneficiar dessa situação, porque o pensamento popular é esse. Se continuar o Sufo, agora dia 20 houve uma marcha, acho que queriam medir o pulsar popular, foram no mercado Estrela, foram no mercado Spamanini, foram vaiados, foram insultados, escuraçados. A palavra de grito de ordem era: nós queremos Venâncio e não queremos Ossufo. Então, é o contexto em que nós estamos. Eu acho que os congressistas, juntamente a Renamo, o partido Renamo, deve estar sensível ao grito popular. Porque, no fim, quem vai votar, quem vai decidir é o povo. É esse povo que diz que não quer atuar liderança, quer o Venâncio Mondlane. Então, é nesse sentido que o partido Renamo, se quer mesmo dirigir esse processo de alternância política, se quer mesmo ganhar as eleições. Há algo interessante: o anterior presidente da UNITA, ele trouxe péssimos resultados para a UNITA. É quando se foi a buscar o engenheiro Adalberto Costa Júnior. O engenheiro Adalberto Costa Júnior é que veio melhorar. Para tu prestar atenção, em Angola as últimas eleições foram renhidas até o ponto da UNITA perder com 49%, o MPLA ganhar com 51%, margem de 2%. Significa que tecnicamente ali havia condições para haver o empate. Tecnicamente, havia condições para haver o empate. Vais perceber que o número de deputados da UNITA subiram de 19 para 90. Vais perceber que a UNITA ganhou na capital de Luanda, a capital angolana Luanda, de uma forma esmagadora. Não conseguiu se eleger, mas conseguiu trazer os melhores resultados para a UNITA. É essa experiência que a Renamo, juntamente os congressistas, devem pegar e refletir em torno disso. Pode até com o engenheiro Venâncio ou qualquer outro não conseguir a eleição, mas há maior probabilidade de ter os melhores resultados. Agora, o partido no poder nem vai se esforçar para fazer a fraude, porque tem uma justificação forte, que é a rejeição do próprio candidato da Renamo, que é o Ossufo Momade. Não vai haver necessidade de se esforçarem de fazer a fraude. Vai estar visível porque a Renamo perdeu, teve péssimos resultados porque não acertou no candidato. E é isso que a Renamo deve se concentrar em evitar agora. É um terreno fértil, estão criadas as condições, estão preparadas as condições para a Renamo liderar essa revolução pela transição política, pela transição do poder, pela transição de um regime, mas tem muito a ver com como a própria Renamo. A população, o povo já disse, com o Ossufo nós não avançamos. E isso não deve... Mas se porventura, por exemplo, o Ossufo Momade for reeleito no Congresso, o que pode acontecer no seio da nossa sociedade? O que pode acontecer no seio da nossa sociedade é que a Renamo vai estar sujeito a uma morte por asfixia. A Renamo vai sucumbir. A Renamo vai desaparecer. A Renamo vai perder de uma forma humilhante, porque nem eu não me atreveria a votar.
mas não estou a dizer que votaria em condições normais na Renamo, mas pensando como a população, como o povo pensa, dizem que se a estrutura política da Renamo se manter no xadrez em que está agora, com o Sufo Momad de sua companhia limitada, não há condições para o povo votar na Renamo. Logo, estaremos a celebrar no dia 11 de outubro o funeral, as exéguias fúnebres da Renamo dentro do xadrez político nacional. Por quê? Porque vai ressentir-se dessa ignorância, dessa hipocrisia, dessa negligência ao clamor popular. E não deve repetir a história. O povo já vinha alertando o partido no poder. As últimas eleições foi o culminar daquilo que o povo já vinha anunciando. Então, a Renamo não pode esperar para ver. Ser como Tomé, aquilo que dizem Tomás, Macolho e Cuchivone. Ser como Tomé, querer acreditar ver. É arriscado no contexto sociopolítico em que nós estamos, você querer arriscar para ver. No momento sociopolítico em que nós estamos, você deve usar as melhores armas possíveis, que é para conseguir, na pior das hipóteses, conseguir ter melhores resultados. Se por uma eventual derrota conseguir ter os melhores resultados, mas se você não usa as melhores armas, as melhores estratégias, você estará comprometendo a existência dessa estrutura política partidária. E outro aspecto, eu acho que os 5 pilares que o engenheiro Venasso traz, porque eu tive a oportunidade também de assistir um vídeo, fora o programa de ontem que ele apresenta. Os 5 pilares que ele apresenta para o resgate da Renamo, o resgate de Moçambique, para a modernização da Renamo por aí, para a criação de políticas para ajudar os investimentos, ou seja, iniciativas empreendedoras dentro da Renamo, são basicamente situações que são cruciais. É o que justamente nesse momento a Renamo precisa, porque não faz sentido, mestre Massango, um partido que no mínimo consegue mensalmente ter 10 milhões de meticais, que é a Renamo, e não conseguir ter quadros, e não conseguir pagar quadros, e dizer que quando ganharmos, vamos ver, vão estar bem. E se nunca ganhar? E se não ganhar? Tem pessoas que estão a defender, lutar pelo partido por amor à camisola, mas o partido tem condições de pagar salários, de ter quadros. Porque os partidos, a estrutura partidária, na sua hierarquia, deve ter lá quadros partidários. Pessoas que estarão trabalhando e recebendo pelo serviço que estão a prestar ao partido. E pela história que nos vem, afinal a Renamo tem dinheiro. 10 milhões que entram mensalmente nas contas da Renamo. Só daquilo que ganha como partido político, sem incluir as cotas que os membros contribuem. Significa que esse partido tem condições para ter uma estrutura moderna, para ter quadros, para ter profissionais, pagar, para investir, para estar numa competitividade muito forte. Eu acho que é por causa disso que mesmo no Conselho Nacional não houve prestação de contas. Pode haver índices fortes que há mau uso dos fundos do partido Renamo. Pode haver índices fortes de que há corrupção dentro do partido Renamo. Pode haver índices fortes do que há uma mamata. Está-se a comer o dinheiro do partido por um grupo de pessoas. É por isso que nem houve prestação de contas, não houve relatório de contas relativamente a este tempo aqui. Está-se a esconder o quê? Está-se a evitar por quê? É porque não há clareza na gestão dos fundos partidários. E esses indivíduos, chegando no poder, vão ter clareza na gestão dos fundos do Estado. Vão gerir devidamente os fundos do Estado. Então, para mim, esta liderança está definitivamente reprovada. Já não precisamos de evidências de prova.
essa liderança está definitivamente reprovada. A Renamo ainda é sim a esperança dos moçambicanos, mas precisa de acertar na liderança. Obrigado, teólogo Albino Manguena, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos o comentário do Bento, obrigado. Temos aqui o comentário do Adeline Legado, Pacnat, ligado Senhor Massango. Hélio, está bem. Temos aqui outro comentário do Belito, acredito que o Alexandre já resolveu essa questão. Bento, já estou ansioso para o programa 2, nosso muito obrigado. Temos aqui outros comentários na nossa página do Facebook, comentário do José Estevão, esse teólogo é muito sábio. Temos aqui o comentário do Frank, boa tarde, diálogo na TTV, dizer que gosto muito do programa e mandar as minhas saudações ao teólogo Albino. Espero aprender muito no programa de hoje. Nosso muito obrigado. Temos aqui o Ministério Sabedoria e Revelação Divina. Está uma grande bênção. Nosso muito obrigado. Lopes, boa tarde. Ligado. Benjamin, grande homem albino. João Aires, ligado. Jaime, ligado ao programa. Temos aqui um outro comentário do Miguel. O albino é o cara. Temos aqui outro comentário da Catarina, ligada. Haja Luz TV. Saudações ilustre, é a televisão do apóstolo Gerson. Obrigado, homem de Deus. Temos aqui outro comentário do Issa Gaspar. Boa tarde, ligado a partir da cidade de Tete. Gerson Massing. Já são 210 milhões anualmente. Temos aqui um outro comentário do Santos, ligado da Zambesa. Saudações ao Massango, ao teólogo. Temos aqui um outro comentário do Edson Amad, ligado a partir de Nampula. Albano de Souza, grande teólogo Albino Manguene. Afonso, VM7 e Albino são sábios. Temos aqui um outro comentário da Ana Simone. Bom, ficou aqui. Jaime, ligado a partir de Maguanin. CMC, nosso muito obrigado. Magnésio, sempre forte diálogo na TTV. Agostinho Fernando, o programa está top, o ponto prévio é muito forte. Temos aqui o comentário da Dércia, ligada de Chimoio. Profeta Aidit, saudações Massango, ao teólogo Albino Manguene. Juque, estou a pedir, convidar o Muxanga, quer ver uma coisa, anotado. Temos aqui um outro comentário da Augusta, grande teólogo Albino. Issa Mateus, ou melhor, a Brito Bolacho, toda casa tem seus príncipes. Venâncio Manguiano deve aceitar o processo. Temos aqui um outro comentário de João Estevão. Em Moçambique deveria ter um programa como este, já existe. Este aqui é o diálogo na TTV, que é o maior diálogo da televisão moçambicana. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, COTV, TV Cabo, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Fred Josias Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Temos aqui um outro comentário do Tune, que diz que o Arenamo, Venâncio Manguiano, teólogo Albino, Moçambique avança. O teólogo já não é um comentador político, parou um pouco, teve aí uma situação sobre uma exceção para falar deste assunto. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Miguel, que diz que o programa está doce. Bom, passaremos agora para o nosso tema central, que é sobre os demônios. Os demônios existem ou são ilusões da nossa mente? Teólogo, como uma pergunta prévia, como é que os demônios surgem e o que é um demônio? Perfeito. A única fonte
fiel e que nos apresenta a origem dos demônios é a Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia Sagrada não temos uma descrição exaustiva daquilo que é a origem essencial dos demônios, mas podemos ter alguns livros que nos dão detalhes sobre a atuação ou manifestação dos demônios ao nível da sociedade e da vida dos seres humanos. E dizer que demônios, de acordo com a narrativa bíblica, são considerados uma parte dos anjos que aderiram à atitude rebelde de Lúcifer. Assim como Satanás, os demônios foram criados santos e perfeitos. E foram criados com aquilo que está no ser humano, o livre-arbítrio, que significa desejo, vontade ou capacidade de conduzir a si próprio. Então, eles foram dotados também dessa capacidade de conduzir a si próprio, de tomar os seus rumos, seus destinos por aí em diante. E que, diante da atitude rebelde de Lúcifer, que segundo a Bíblia, ele quis se igualar a Deus, quis ser igual a Deus. Ele quis usurpar e tomar o poder e o lugar de Deus, demonstrando uma atitude arrogante e de orgulho. E a Bíblia diz que ele foi precipitado do céu para a terra. E não só desceu com ele um terço dos anjos que aderiram à atitude rebelde dele, do Lúcifer. A esses seres que adotaram ou que aderiram a essa atitude de rebelião de Lúcifer, de Satanás, que também eram anjos, a Bíblia diz que converteram-se em demônios. É muito importante também ressalvar e esclarecer que o diabo, atualmente chamado de Satanás, antes era Lúcifer. Lúcifer significa anjo perfeito, anjo da luz, anjo brilhante. Ele era a espécie de um padrão, de um modelo de perfeição ou daquilo que era perfeito. Mas com essa desobediência, rebeldia, tornou-se em Satanás. Satanás significa príncipe ou anjo das trevas. Então passou de anjo da luz, Lúcifer, para Satanás, anjo das trevas, ou príncipe dos demônios. E a esses anjos que, juntamente com ele, rebelaram-se contra Deus, foram aliciados por Satanás, converteram-se em demônios. Então, os demônios são um grupo de anjos que aderiram à atitude rebelde de Lúcifer contra Deus e foram precipitados do céu para a terra. Então, este é o ensino que a Bíblia apresenta acerca dos demônios, que tem origem na atitude rebelde de Lúcifer ou Satanás. Então, são seres espirituais, é o primeiro aspecto que devemos ter, que são seres espirituais, são poderosos, são populosos e eles têm capacidades superiores ao ser humano. Tem capacidades superiores ao ser humano. O ser humano na sua condição natural, não na sua condição salvo, ou usando ou dispondo de poder de Cristo dentro de si. Humanamente, sem o poder de Cristo dentro de si, os demônios sim são seres superiores e poderosos que o ser humano. E eles são seres maus, diferente dos anjos que estão a serviço de Deus, que são seres espirituais bons. Os demônios são seres espirituais maus. E alguns desses espíritos têm como função principal
causar o mal-estar na vida da humanidade, causar pânico, destruição, maldade na vida dos seres humanos. Então, eles surgem para promover destruição, morte e caos na sociedade, principalmente na vida humana. Significa que eles podem sim influenciar a vida humana. Eles podem influenciar a vida humana partindo do mundo espiritual para atingi-lo fisicamente. Então, há esse grupo que tem ações orientadas para o mal da humanidade, da sociedade, para o caos, para a destruição da vida humana, são esses que são considerados os demônios. Em algum momento o teólogo afirmou que os demônios são poderosos. Até que ponto os demônios têm poder? Perfeito. Há uma coisa muito interessante. Quando a Bíblia, por exemplo, diz em 1 Coríntios 4,4, o Deus deste século, referindo-se ao Satanás, não está a se referir a ele na qualidade do Deus criador e sustentador de todas as coisas. É por isso que vem em D minúsculo, que quer dizer, é alguém que demonstra poder, capacidade para influenciar as mentes humanas, para influenciar as atitudes dos seres humanos. Então, o Deus deste século, que se refere ao Satanás, diz respeito sim à sua capacidade, ao seu poder de influenciar as mentes e as atitudes, os comportamentos dos seres humanos, isto para estarem inclinados para o mal. Então, é por causa disso que nós estamos a dizer que, por exemplo, temos que ir ao encontro para respondermos essa questão. Temos que ir ao encontro daquilo que são as atividades dos próprios demônios para compreender em que reside ou em que existe o poder de Deus. Por exemplo, eles se apossam dos corpos dos seres humanos e dos seres racionais. Então, são seres espirituais que podem se apoderar, que podem se apossar, que podem dominar o corpo dos seres humanos e daqueles que são irracionais, como o caso daquilo que aconteceu com os animais, quando Jesus expulsou os demônios e foram entrar nos porcos. São os seres irracionais. Então, os demônios podem sim se ocupar ou habitar no corpo dos seres humanos e dos seres irracionais. Os demônios, o seu poder se evidencia porque eles provocam aflição mental. Por exemplo, não é toda ansiedade, não é toda tristeza, não é todo ódio, não é toda depressão, todo desejo de suicídio que é um problema psicológico ou emocional. Existem determinados comportamentos ligados à ansiedade, ligados à tristeza, ligados ao ódio, à depressão, ao desejo de suicidar-se, como uma ação direta dos demônios, dos espíritos. Por quê? Porque faz parte da sua função atormentar mentalmente, psicologicamente, até afetar o estado emocional dos seres humanos. Assim como atormentam, afetam fisicamente. Existem doenças, por exemplo, que não é toda dor de cabeça, é uma dor de cabeça como uma patologia física, como doença. Doença é um disfuncionamento do organismo. Significa que quando eu tenho dor de cabeça, algo no meu organismo não está a funcionar perfeitamente, ou seja, o meu organismo foi atacado devido à fragilidade de determinadas células, então acabei contraindo uma doença. É algo patológico, físico. Mas existe aquilo que nós chamamos de enfermidade, que pode ser uma dor de cabeça comum,
há uma dor de cabeça patológico físico, mas é uma dor de cabeça que está a ser causado por demônios, ou por via de um feitiço, por via de um ritual, por via de uma magia, por via de uma possessão, assim como em tantas outras doenças. Caso concreto é por causa disso que, por exemplo, dentro das igrejas existem pessoas que apresentam dois comportamentos. Um grupo de pessoas são aqueles que têm uma doença que vão ao médico e não se produz ou não se apresenta o diagnóstico. Mas depois de uma oração vai se descobrir o que está acontecendo com aquela pessoa. Algumas pessoas, depois da oração, ficam totalmente curados sem essa necessidade de regressarem ou de voltarem ao hospital. Então, eles atacam o ser humano mentalmente e fisicamente. Assim como produzem impureza moral, como a prostituição, a promiscuidade, os vícios nas drogas, no álcool e tantos males que afetam a vida humana e a vida social. Não são todos que são resultados de um desvio comportamental. Alguns, por detrás desse vício, pelo cigarro, pela droga, pelo álcool, está uma ação demoníaca, uma ação de possessão, causando isso. Assim como atormenta o ser humano naquilo que é a vida social. Existem alguns que não conseguem ter sorte ou sucesso, não porque eles não têm capacidade, ou não porque eles não se aplicam, não buscam oportunidades, não estão a saber identificar oportunidades. Alguns é porque têm uma vida bloqueada pelos espíritos ou pelos demônios. Assim como há pessoas que têm problemas dos relacionamentos ou conjugais, não são todos que enfrentam problemas conjugais de relacionamento ou no casamento, é problemas do caráter dentro do seu relacionamento. Alguns problemas estão por detrás da ação desses seres espirituais que são demônios, porque a agenda dele é causar caos e perturbação na sociedade e na vida do ser humano. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Já temos aqui o curandeiro Magosha. Curandeiro, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa Diálogo na TTV e também indo direto ao nosso tema 2, o que é que entende de demônios? Será que os demônios existem? Mas antes de responder essa questão, uma pergunta bem prévia, bem rápida. Magosha ainda é curandeiro? Magosha é curandeiro, está carimbado e é uma das maiores potências de curandeirismo em Moçambique. Assim, com Timbers, ainda é curandeiro? Assim. Sem querer falar muito, são condições que fazem isso, Massano. E essas condições, o meu único trabalho é curandeirismo. E os espíritos não ficam com ciúmes? Os espíritos é que me dão isso. Eles é que condicionam isso. Eles é que centralizam o poder para mim, para que eu possa poder dar aos outros e, como exemplo, eu também poder ter um nível de vida sofisticado. Não, podemos afirmar que o curandeirismo agora está modernizado. Não dizer que o curandeirismo está modernizado. A modernização das coisas está na mente da pessoa. Se a mente da pessoa não se preocupar em termos de seguir as tendências da vida, porque o nosso estilo de vida de hoje não é como o de ontem. A nossa maneira de viver não é como dos nossos pais, dos nossos avós, nossos bisavós, quataravós, não é igual. As coisas estão a evoluir. Aqui onde tem este edifício da tua TV, se calhar na altura tinha uma casa de caniço aqui, ok? Mas será que nós não podemos trocar e fazer um prédio? Já trocamos, fizemos um prédio aqui. Quer dizer que as pessoas deixaram de ser o que eram porque nós trocamos? Não. Apenas tem um novo rumo, nova característica, nova forma de ser e estar, mas ainda é denominado com aquele nome dado pelos colonos. Aqui, essa zona é Majangalene já há muitos anos. Quando ainda existia não sei que tipo de casa, de madeira e zinco, de chapa, nós modernizamos. Mas ainda tem evoluímos. Ainda tem power. Olha, o poder, digamos, no curandeirismo, seja na outra ala de espiritualidade,
o poder centraliza-se para aquele que é focado, ok? Quando você é escolhido por espíritos e depois você dedica-se, foca, empenha-se, você é centralizado o poder e cada vez mais ganha mais força para poder ser a pessoa que controla todas as situações da espiritualidade. Eu trabalho com curanderismo noite e dia. Não há outra coisa que eu faço. Noite e dia eu atendo pessoas. Saída daqui, estão sentadas pessoas. A sair de casa tem que fugir. Como se estivesse a ir ao mercado, mas eu estou a vir para um programa de TV. Então, o meu swag não tem nada a ver com... Indo para as nossas questões, demônios. O que são demônios? Demônios, será que existem? Na minha forma de perceber, não muito científica, não é? Minha forma como pessoa, demônios existem, ok? E para mim, o que é que seriam? Seriam seres, até eu diria, seres protestantes, que ao mesmo tempo invisíveis, ok? Porque o demônio se encontra na espiritualidade, é um tipo de espírito, ok? Que pode habitar em qualquer corpo. Pode escolher uma sangue. O Massango ontem era uma pessoa com um comportamento muito aceite, saudável, muito bom, mas hoje em dia ele já tem uma nova forma de ser e estar. Ele foi atacado, foi escolhido. Então o comportamento também pode mudar por causa dos demônios? Automaticamente, quando um demônio penetra na pessoa, o comportamento da pessoa muda. A forma de ser e estar da pessoa muda. Os dizeres da pessoa mudam. Porque ali já funcionam duas mentes, ok? Já funcionam duas mentes, que é a mente, ou digamos, tudo é dividido a 50% ou a 40%, a 60%. A mente sua como pessoa, mais a mente do que controla, ok? Aí, se formos já controlar, por exemplo, fazermos uma revisão em África, nós somos as pessoas que são mais lançadas e mais atacadas por demônios. Por quê? Nós somos mais atacados por demônios porque as pessoas buscam as coisas e lançam para cá, para a nossa terra, onde é o berço de tudo. As pessoas buscam onde buscam. Agora, temos que saber que há uma diferença entre demônio e espíritos de curanderismo. Aqui é onde tem maior problema. É uma das coisas que, qual é a diferença entre demônio e espírito de curanderismo? Demônios são aqueles que se diz que os curandeiros usam demônios, para depois passarmos para o que por exemplo, esta frase, dizer que os curandeiros usam demônios, é uma frase que foi criada por pessoas com um objetivo de tirar a África daquilo que é as suas práticas, a sua origem, a sua tradição, as suas formas de resolver os seus problemas, as suas formas de comunicar com os seus ancestrais. Portanto, arranjaram uma frase amedrontadora, ok? Tudo que o curandeiro usa é demônio. Então, a palavra demônio, ela tem um peso que assusta e deixa as pessoas fracas para que não possam aproximar aos curandeiros. Mas, na altura que foi criada esta frase, posso dizer que os meus colegas da altura, antes de eu ser curandeiro, antes de alguns outros que hoje em dia têm a coragem de dar as caras, aparecerem, isso pegava. Por quê? Porque ninguém vinha para poder trazer uma opinião contrária. Então o povo ficava amedrontado. Por causa dessa propagação, dessa informação que pretendia colonizar a África a partir da palavra de Deus, ok? Porque ela não foi feita para isso. Não foi feita para você deixar de ser o que você é. Não. Foi feita para levantar o seu astral. Mas a palavra demônios veio ser lançada principalmente para nós cá. Vou falar de nós cá. Com o objetivo de pisar aquilo que é nosso. O curanderismo, neste caso. Principalmente isso. Não, porque ao se usar demônios, é uma forma de espizinhar o curanderismo. Não só espizinhar o curanderismo. É uma forma de controlar a tua mente. Ok? O Massango hoje veio visitar a minha igreja ou entrou na minha igreja. Então eu devo citar as frases que têm a ver com o curanderismo, com a tradição que nós temos, com a cultura ou a forma de resolver nossos problemas cá. Para que ele passe sempre a vir apresentar os seus problemas na
igreja. Então vamos usar a frase: não pisa no curandeiro porque você vai buscar demônios. E a tua mente, eu costumo dizer que a mente dos homens é prostituta. Por quê? Ela adapta-se de todas as formas em qualquer informação nova, ok? Então os povos ficaram com medo dessa frase e abriram as alas para que as igrejas possam tomar posse no nosso continente e ao mesmo tempo a espezinhar aquela nossa forma primordiária de viver, porque a tradição é mãe de tudo, ok? Assim sendo, uma das grandes coisas que se nota hoje em dia, ainda existem esses vestígios. Se tu vais para uma igreja de certas pessoas com o objetivo de separar povos, a primeira coisa que fores a ver, vais ouvir que a pregação é dirigida para os curandeiros. Você tem um irmão aqui que esteve no curandeiro e foi dado não sei o que. Ok, se você tem visão, por que você não puxa aquele irmão ao lado? Se você de facto tem visão, puxa ao lado. Ok? Diz, irmão, isto. Segredo. Vais ver, por exemplo, estamos a voltar do funeral, saímos do cemitério e chegamos em casa. A primeira coisa que o homem que for dado a palavra para poder discursar alguma coisa, deixar alguma palavra que possa moralizar ou motivar as famílias que tiveram a perda, não é? A primeira coisa que vai dizer é porque esse irmão não busca curandeiros, não gloria a Deus, etc. Algo que não é necessidade para ser feito. Mas isso tudo é porque é tentativa de separar, de cegar. Por isso que o africano vai continuar desgraçado caso não abrir os olhos e perceber que nós estamos a ser lançados frases dominadoras, estamos a ser escravos de nós mesmos, estamos a nos escravizar nós mesmos por coisas de fora e fecharmos as nossas portas para que nós não sejamos nada e de facto não seremos nada, mas eu não aceito. Eu serei o que sou. Obrigado, curandeiro Magocha. Passo agora para teólogo Albino. Boa tarde, eu sou o vosso rei Magocha, o embondeiro que não se move com águas pequenas. Muito obrigado. Obrigado, curandeiro Magocha. Volto com o teólogo Albino Manguene. Teólogo, em algum momento o curandeiro afirmou que dentro das igrejas há um objetivo de se assustar as pessoas. E as pessoas são assustadas usando o termo demônios. E ao falarmos de demônios, por exemplo, dizermos que os curandeiros usam demônios, é uma forma de pejorar os curandeiros. É uma forma de espezinhar aquilo que é nosso, que é a nossa cultura, que é a nossa tradição. O que pensa ter alguém em torno disso? Os curandeiros usam demônios. Ao ir numa pajota, a pessoa não sai sai com o Espírito Santo ou sai com demônios? Perfeito. Primeiro dizer que a igreja não pretende assustar, mas alertar as pessoas, despertar as pessoas, trazer clareza, trazer luz às pessoas, que existem determinadas questões que, quando manipuladas, parecem ser divinas, parecem ser verdadeiras, parecem ser corretas, mas com uma análise, um estudo profundo, atencioso, minucioso da Bíblia e de alguns fenômenos ou fatores que vão ocorrendo ou acontecendo na sociedade, nós vamos perceber que de divino, de sagrado em determinadas práticas não há nada senão demônios, senão obscurantismo. Então, a igreja não está a espizinhar os curandeiros e nem está a espizinhar a tradição africana. É muito importante realçar que toda a civilização humana, quando eu falo de civilização humana, estou a falar dos asiáticos, estou a falar dos europeus, estou a falar dos americanos, dos latinos, das oceâneas.
toda a sociedade ou civilização que existe no planeta Terra ou no mundo, no globo terrestre, tem aquilo que considera seus ancestrais, seus antepassados, que muitos deles eram objetos de culto ou de adulação. Se você for, por exemplo, para os romanos, tem lá o Júpiter, tem lá o Plutão. Para os romanos, o Júpiter, o Plutão, é considerado dos seus ancestrais, seus deuses, seus antepassados, que os romanos adoravam, celebravam, faziam cultos em sua homenagem. E se você for, por exemplo, para a Grécia, você vai encontrar a Afrodite, vai encontrar os Zeus e vai encontrar tantos outros que para os gregos são considerados seus ancestrais, seus antepassados, seus deuses, pessoas que adulam, adoram, veneram. E se você for, por exemplo, para a Ásia, a realidade é a mesma. Você vai encontrar animais, principalmente na Ásia, se caracteriza por adular ou por adorar animais, considerados como seres divinos, seus ancestrais, seus antepassados são adulados. Se você for em África, você vai encontrar a mesma situação. Você vai encontrar, por exemplo, no nosso contexto moçambicano, os Matendeude, os Machalagodwene, os Ndamini, os Mangoi, os Mungóis, os Mangones, por aí, que são considerados como ancestrais. Alguns até que carregam ou que são considerados membros da nossa família, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, que são considerados nossos ancestrais. Então, isso ocorre em toda a sociedade e em toda a civilização. Há esse tipo de crença projetada e que se manifesta de forma diferente apenas por questões culturais. Vai se manifestando de formas diferentes. Então, não é verdade que o curanderismo é exclusivo nosso. É a prática, é a tradição africana. É uma prática oculta, espiritual, de invocação a demônios, a seres espirituais, tal como acontece na Grécia, tal como acontece na Ásia e tantos outros continentes. Para a tua informação, Massango, sem que eu esqueça, você sabia que o maior continente idólatra e pagão nem é a África, é a Europa. Europa é o maior continente pagão. De tão que a Europa é o maior continente pagão, se você for ler a história bíblica, nas suas incursões missionárias, no alastramento ou na expansão do cristianismo, você vai encontrar que mesmo na Europa, o cristianismo são valores, são princípios, é modo de viver que nos caracteriza, nos aproxima e nos identifica de Deus. Então devemos olhar para o cristianismo como um conjunto de valores, um conjunto de princípios que devemos interiorizar para nos identificarmos e nos relacionarmos através desses princípios com Deus. Se você for a ler Atos capítulo 17, quando Paulo vai a Corinto, que é uma cidade europeia, vai encontrar que em cada avenida, em cada placa, em cada esquina, em cada mercado, havia uma placa com nome a referência de um ancestral, de um deus pagão, que eles acreditavam que era o seu ancestrais. E havia uma placa que havia desconhecido a um Deus desconhecido. O Deus desconhecido para ele é esse Deus invisível, criador e sustentador de todas as coisas, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer. Para eles, para a cidade corintiana, era um Deus desconhecido, porque eles tinham práticas ancestrais. Então, não é verdade dizer que essa é uma realidade apenas
africana, é nossa tradição, é nossa cultura. Não, isso é obscurantismo. Ninguém irá ao curandeiro e sair cheio da presença de Deus, e sair cheio da glória de Deus, da glória do Espírito Santo. E nem o próprio curandeiro, diante das suas sessões ritualísticas de transe, não é a Deus que está a invocar a espíritos. Que espíritos é esses que dizem de antepassados? E quem são esses antepassados? É Manguene? É Mazibida? Não, são demônios que ostentam apelidos familiares como se tratassem de determinadas famílias, enquanto são demônios. Você quer interromper para depois passarmos para uma gosta? Indo ao curandeiro, a pessoa vai carregar demônio. Lógico, vai sair possuído, sim. Eu tenho dito isso, geralmente quando eu falo de forma sarcástica. Mação, você tem um exemplo, eu oro para que Deus continue te conservando com vida e saúde. Vamos lá supor que, por exemplo, você tem uma deficiência, ou no pé não consegue andar, e eu te dou uma muleta. A questão é, a tua deficiência parou? Não. Vai já andar como se estivesse bem ou não? Vai andar como se estivesse bem. Como se estivesse bem, mas continua deficiente. O que o curandeiro vai te dar é muleta. Não vai te oferecer solução. E não é capaz. Porque a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Alguém que usa espíritos não tem poder de expulsar espíritos, porque seria um reino em choque dividido e não poderia permanecer e subsistir. Então, será uma aparente cura que vai se dar, mas que os problemas a curto ou longo prazo, através de ti ou através dos terceiros na família, sempre vão continuar a se manifestar. É por isso que, regra geral, a prática curandeirística depois torna-se um ciclo vicioso, onde a pessoa já deixa de abandonar. Não consegue abandonar, sempre será obrigado a ir visitar, a ir ativar, a ir fazer um ritual, a ir fazer um tratamento, algo parecido. Lógico, porque o demônio tem que controlar a pessoa. Qual é o desejo do demônio? O desejo do demônio é o desejo de Deus. Deus quer ter as pessoas obedientes a si. E os demônios querem disputar com Deus. É por isso que a Bíblia diz que eles se opõem contra tudo que se chama Deus. Querem ter as pessoas sobre o seu domínio, sobre o seu controle, sobre o seu comando, para caminharem com essas pessoas já destruição e a perdição. Só para fechar, o Magosha até chegou atrasado no programa por causa de clientes. Neste exato momento que estamos a falar, está cheio. Pacientes, né? Pacientes. Obrigado pela correção. Está cheio de pacientes. O que pensa em torno disso? Esses pacientes, enquanto não se arrepender, enquanto não mudarem, juntamente com uma gocha, vão à perdição. Enquanto não se arrepender, não mudarem dos seus maus caminhos, não voltarem para Deus, não mudarem essas práticas, eles justamente com uma gocha vão à perdição. E não só. Naquilo não há solução, não há saída, há uma manipulação, há um teatro, há um ensaio, não há verdade disso. E há evidências, há provas. Conheço famílias que andam de curandeiro para curandeiro, já até estão viciados de tantos curandeiros, mas continuam mergulhados debaixo de problemas, por detrás de problemas, mas problemas, se não surge esse, surge o outro, se não surge aquele, vai surgindo. Tudo isso, no final, o que é que estão a acontecer? Estão a injetar dinheiro, estão a ser manipulados, estão a ser enganados e no fim vão à perdição. Esse será o lucro ou o ganho. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Passo agora para o curandeiro Magosha. O curandeiro, em algum momento, o teólogo levantou aqui
vários pontos. É momento de responder os pontos ou de comentar os pontos levantados pelo teólogo. Magosha, é verdade que quando um paciente vai a um curandeiro, vai receber um demônio? Os curandeiros estão a distribuir demônios? Antes de responder essa questão, tem algo que me interessou em algumas abordagens do meu colega do painel, que ele dizia que de uma forma um bocadinho engraçada, de que existe um ancestral, ok? Um ancestral escolhido para identificar certos lugares, ok? É diferente da reina dos curandeiros. As tribos onde ele refere a partir das leituras que ele lê, que é a predição que ele tem, muita leitura de coisas que nem tem nada a ver com o que ele é. É exatamente isso que vai lhe continuar cego e não perceber a vida. Esse não vai prosperar por causa disso. Não, o teólogo está cego. Está cego. Por causa da leitura. A leitura não te dá sabedoria, te dá conhecimento. É preciso perceber isso. Ele está a procurar ter conhecimento, mas não quer procurar sabedoria. Porque a sabedoria você nasce com ela. Ao mesmo tempo, ela te ensina com as histórias da vida que você vive. Não é ler coisas do outro país para vir introduzir no céu. Aqueles lá se adoraram, definiram um nome no país deles, é lá. Cá na nossa Central África, ok? As coisas são diferentes. Em cada manifestação espiritual de cada um, a linhagem espiritual que sai e se apresenta é ligada diretamente à família da pessoa que possui ou que está sobre o trono do chamado para o conhecimento correto. Portanto, se existem os magoduenes, se existem quem, esses são nomes que ele andou a ouvir de alguns espíritos, até nas pessoas. Se ele é Manuel, existe outro Manuel. Se você é Massango, existe outro Massango. Não quero dizer que desenharam o nome Massango para adorar. Não. Os magoduenes não são os espíritos que predominam em África. Não. Existem diversidades, são apenas nomes. Agora, se me disser os ngunis, os ndaus, principalmente em Moçambique, ok? Os ngunis e os ndaus, sim. Mas esse nguni, quem é? Tem nome. É outro detalhe. Esse nguni, cada nguni que se faz presente em alguém, vai sair e dizer o nome dele. Mas pelo comportamento, a forma de ser e estar desse espírito, o mestre consegue ver que esse é nguni. A forma de ser e estar do outro, o mestre consegue ver que esse aqui é mundal. Não precisa ser instruído nada. Ele, quando manifesta, dá os sinais a partir... Mesmo que você seja uma xangana, uma ronga deep one, se manifestar o espírito ndau, ele sai a falar ndau completely. São fenômenos que o homem não tem a capacidade de definir nem discernir este tipo de assunto. O homem não está preparado para trazer respostas claras sobre a espiritualidade que habita no seio dos homens ou nos curandeiros. Mas, outra questão um pouco engraçada, vou fugir um pouco isso, depois vou terminar à frente. Deixa eu ficar mais uma questão engraçada ao referir... ok, se me aparecer, volto a dizer. Portanto, vou terminar o assunto. Se sai, chamava-os os nhantumbos, diz que o espírito que manifesta já não é o nhantumbo, aparece com outros nomes. Não. Tem momentos espirituais que manifestam o nhantumbo. Já estamos a falar da terceira etapa espiritual. Ok? Manifesta o nhantumbo. Se é coisa zana de casa dos nhantumbos, que tinha esse chamado antes, cumpriu, e hoje é uma das charás ou uma criança daqui de casa, se aquela coisa zana de nhantumbo manifestar nessa criança, vai sair e dizer que eu sou tal fulano, de nhantumbo, neta dos fulanos, citando o apelido da mãe.
é outra etapa essa. Então, nós aqui em Moçambique temos 3 graus de espiritualidade, que são os ngunes, os ndaus e os nossos coquanes, independentemente da raça. Mas as manifestações são diferentes. Magosha, olhando para esses graus de espiritualidade, por exemplo, quando uma pessoa manifesta o espírito dos ndaus, dos ngunes, Exato. aquele espírito que aparece é dos ngunes ou são demônios? Aí esse é 100% espírito de África e dos ngunes. Nada de demônios. Demônios é aquilo que esses vão buscar nas Nigérias, aonde, que fazem pactos para poderem enriquecer nas igrejas. Até alguns curandeiros também vão buscar para ficarem ricos. Sim, existe isso. Ok? Mas aquilo que manifesta nos curandeiros não se chama demônio. Por isso que esse pode orar 1000 dias, jejuar até morrer, não vai fazer manifestar em alguma igreja. Pode rezar até fazer juju, eu faço aposta, conhece toda a congregação. Meu espírito não irá manifestar. Magosha, sabe por quê? Magosha, quem não vai manifestar é a igreja ou... Juntar todas as igrejas, orar para mim, Magosha não manifesta. para que liberte demônios. Se eles libertam, demônios. Mas há pouco tempo disse um homem espiritual que manda libertar ou manda sair espírito. Não existe. Mas eles tiram espíritos na igreja. Então, manifestam espíritos na igreja. Recebendo uma oração, Magosha não pode manifestar. Esquecer. Magosha não pode manifestar. Esquecer. Nem tão pouco. Nem tão pouco. Já experimentei. Já fui às igrejas. O país todo tem noção disso. Lá não chegou a Nem um manifestar. toque. Se eu não tenho demônio, eu tenho espírito de curandeirismo. Magosha, quando foi na igreja do profeta Caboy, Não toque. não chegou de manifestar. Não toque. Quando deixou de ser curandeiro, não manifestou. Eu até... Sabe? As pessoas, principalmente aqui em Moçambique, está a existir uma falta de respeito espiritual. As pessoas nascem e preguiçosos, sem vontade de trabalhar, desobedientes nas suas igrejas, onde eram bem educados, porque os mercenários trouxeram principalmente as igrejas desse meu irmão. São igrejas que eram dos mercenários antigamente. Ok? Trouxeram a evolução, se espalharam entre eles. Na altura eram pessoas ricas que praticavam isso. Ok? Mas hoje em dia é um bando de esfomeados que não querem trabalhar, que vão criar essas igrejas que andam por aí. Nem poder, nem dom, nem visão. Como é que vai ter se não está conectado à sua espiritualidade, que é a base? Agora, olhemos para a espiritualidade ou pastores e profetas de fora do nosso Moçambique. Vou ficar aqui. Do nosso Moçambique, olhamos para a era dos Steve Joshua na altura. Eles tinham uma impactação diferente. Por quê? Cultuavam ancestrais deles. Tinham respeito. Chegavam em casa de kneel down, ajoelhavam no chão para falar com os seus ancestrais. Para ter pau é que falar com os antepassados. Você tem que falar com os seus. Mesmo sendo pastor, para ter Você tem que falar com os seus. E os inteligentes até aqui em Moçambique fazem. Não é por acaso que procuram pessoas que conhecem qual é o tipo de comunicação com o seu ancestral. Então, quando o meu colega de painel diz que todas as pessoas que vão ter com uma gocha estão a ir buscar demônios, ele voltou pessoalmente para o meu ponto focal, ou ponto inicial, onde eu dizia que existe uma frase para amedrontar o povo moçambicano e abrir espaço para um domínio territorial a nível das igrejas para com a nossa tradição. Cegar, bloquear a mente para que as pessoas possam pensar que o curandeirismo, a nossa forma de viver, de estar na nossa terra, peso, embora o curandeirismo não é praticado simplesmente só em África. Sim, aceitamos. Não é problema, mas nós, até os comprimidos que nós temos hoje, estão a sair das nossas raízes. Por isso estamos a criar essas faculdades, para que as pessoas possam aprender mais. Agora, dizer que vão buscar demônios é uma forma de querer se defender para desanimar as pessoas que vão atrás das coisas. Mas, como as pessoas vê resultados a partir das palhotas e não vê resultado a partir das igrejas, de um esfomeado com sapato furado que quer tentar buscar dízimos, quer exigir altares, envelopes e envelopes, as pessoas saem depois, vêm procurar onde há sabedoria. As pessoas estão fartas
de conhecimentos. As pessoas estão a ser dominadas, ou estavam sendo dominadas por um certo período pelo conhecimento. Conhecimento manipula, mas sabedoria faz com que a pessoa acorde, descubra coisas. E a sabedoria não é escrita em nenhum livro. O que você sabe não precisa ir ler em algum sítio. O que estou a dizer é que não fui ler em nenhum sítio. Não tenho livro, mal sei ler, mas tudo o que eu estou a dizer é como nós vivemos e é a verdade que nós estamos a passar aqui nesse nosso país. Olha, Massango, vou lhe dizer uma coisa. As igrejas, se for já fazer um levantamento estatístico, a maior parte delas tem uma TV. Verdade ou não? Verdade. O povo moçambicano confirma. Por quê? O plano número 1 de TV e rádio para chegar cá, no nosso país, foi com as igrejas. Sabe por quê? Primeiro, para propagar a informação que eles pretendiam para poder dominar. De viciar a palavra Jesus, enquanto o que eles estão a trazer não é nada sobre Jesus. Mas eles devem trazer para ti. Jesus é bom. Jesus não sei o quê. Jesus não sei o quê. Para encher o bolso do trens. Segundo lugar, depois das pessoas ouvirem muita informação sobre Jesus a partir das rádios, estamos a falar de garafones, aqueles antigos. Viram que esse povo aqui, esse africano é muito forte. Então, se este africano é muito forte, nós temos que estudar another way. Temos que procurar uma nova forma para combater a mente desse africano. O africano é duro, não é brincadeira. Principalmente o moçambicano. Disseram não, vamos criar uma imagem. Trouxeram-nos a imagem na placa, na tela, na TV preto e branco. E propagaram todos os dias, todo momento, essa imagem. O povo moçambicano, alguns foram ficando leves, foram entrando. Hoje em dia, toda a igreja que entra aqui cria uma TV. Por quê? Por quê? Estão à procura de fama. Fama. Estão à procura de dinheiro. Não pregaram o evangelho. Ninguém está a pregar evangelho. Aliás, existe um e outro, ok? Que esteja a pregar evangelho genuíno. Evangelho que não te separa da tua família. Evangelho que não te separa do seu amado ou do seu amor. Evangelho que não te separa do pecador. Mas sim o evangelho que te junta com todos e te mostra caminhos para que você possa ser alguém. Existe algumas. Obrigado, Curandeiro Magos. Teólogo, de uma forma bem resumida, estamos para conferir o nosso intervalo, mas é melhor o teólogo responder antes de conferirmos o nosso intervalo. Em algum momento, o curandeiro afirmou que, indo à igreja, qualquer igreja, pode ser na igreja de teólogo, não pode manifestar. Não tem demônios. Já entrou em igrejas, nada aconteceu. O curandeirismo não tem uma relação com maus espíritos, com demônios? Perfeito. Antes de responder, Magosha falou algo interessante, que eu peguei essa palavra e me lembrou um texto sagrado, quando ele diz que esse não vai prosperar por causa disso, supostamente porque eu não estou a reconhecer os ancestrais. E Neemias 13:2 diz que Deus converte maldição em bênção. Obrigado por esta maldição, porque está a se transformar em bênção para a minha vida. Então, mas você lançou em direto uma maldição. Exatamente, mas a Bíblia diz que Deus, quando eu te digo você não vai prosperar, estou a te rogar uma maldição, estou a te maldizer. Então, mas Deus converte maldição em bênção. E por isso que nenhuma das maldições que nem ele ametramos junto, unido em assembleia extraordinária ou ordinária lançaram, não vai prosperar e nunca prosperou. Porque Deus ainda é Deus, é fiel, é maior e é glorioso. E dois, os curandeiros têm algo interessante. Gostam muito de usar a estratégia de ataque. Esses pastores são esfomeados, são ferapados, comem mal, vestem mal, e estão ali porque querem encher bolsos, querem encher dízimos. Eu assumo que existem pastores mau caráteres que não se diferem com os curandeiros,
que são da mesma linhagem, da mesma família que os curandeiros, que têm mau comportamento, mau caráter, más atitudes. Mas para quem vive no mundo cristão, vive no mundo evangélico, há de se aperceber e há de saber que existem homens e mulheres que sacrificam suas vidas, sacrificam seu tempo, sacrificam suas finanças para investirem no reino e no evangelho, para permitir com que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. Existem vários pastores, vários servos de Deus que se consagram, que oram, sacrificam tudo, até sacrificam alguns tempos que deviam passar com os seus filhos, suas esposas, para se empenharem no trabalho da pregação do evangelho e para buscarem as almas. Existem sim homens comprometidos com o reino de Deus, com o evangelho de Deus, homens que são defensores, pregadores, propagadores da palavra do evangelho e da palavra da verdade. Agora, há pessoas que acham algo muito interessante. Quando Jesus esteve aqui, não o próprio Jesus não ressuscitou todos os mortos que existiam. Mas haviam mortos na época de Jesus. Há pessoas que têm uma compreensão distorcida, deturpada das coisas de Deus. É por isso que alguns até dizem, por que não vão aos hospitais? O que é que estamos a dizer com isso? Magocha está na igreja. Se ele não quer libertação, não vai ser liberto. Porque em Apocalipse 3:20, o que é que Jesus diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei. Cristo não é violento. Nós não somos violentos. Nós não fazemos as coisas à força. Escolhe, você tem que manifestar, você tem que sair daqui a manifestar. Não. Nós não estamos na força, nem estamos em desafio, nem estamos em competição. É o que a Bíblia diz. O próprio Jesus diz que eis que estou à porta. Se alguém abrir, eu entrarei. Vou cear com ele, vou fazer o trabalho, vou fazer a minha obra, vou libertar, vou purificar. Agora, se nem ele não quer ser liberto, não vai ser Cristo que violentadamente vai lhe libertar. Então, é necessário que ele se arrependa e tome a decisão de ser ajudado. Se ele se arrepender e buscar ser ajudado, essa que vai manifestar e vai ser liberto. E tá aí, isso será destruído, será queimado. Agora, é como quem vai à igreja, enquanto quer manter o seu nível de vida, não vai ser violentado. Não achem que ali é para se violentar as pessoas. É por isso que a Bíblia sempre compara a palavra que cai à terra. A terra é o coração. É fundamental o quanto essa pessoa recebe a palavra, crê na palavra, busca viver e seguir na palavra. Enquanto você não receber a palavra, não crer na palavra e não buscar viver conforme a palavra, nada vai acontecer. É por causa disso que a própria Bíblia diz que não sede ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, a aplicação da palavra é fundamental para todo o processo de milagre, todo o processo de transformação, todo o processo de libertação. Enquanto continuar com o coração trancado, fechado, achando que quer sustentar a vida que tem, quer manter a vida que tem, não é de se admirar, não é de se assustar, nada vai acontecer. Teólogo, vamos queimar as coisas de uma coisa. Como? Vamos queimar. Se ele abrir o coração, crer na palavra do evangelho e buscar ser ajudado, vamos queimar sim. A padrota. A padrota e todas as roupas, todos os utensílios.
Vamos queimar, vamos destruir. Os batuques, os machovas, tudo vamos destruir, vamos queimar. Mas enquanto ele ser resistente à palavra, porque Deus não é violento, sabe? É por causa disso que colocou no ser humano o livre-arbítrio. Há pessoas que achavam que Deus devia fazer as coisas à força, ou Deus, por estar na igreja, Deus não. Depende do quanto você abre o coração, de quanto é a receptividade da palavra de Deus quando é exposto. É por isso que na igreja tem pessoas que entram prostitutas e deixam de ser prostitutas. Tem pessoas que eram assassinos, deixaram de ser assassinos. Tem pessoas que fumavam, se drogavam, bebiam, deixaram de fumar, deixaram de beber. E tem pessoas que vão e ainda continuam a beber. Qual é o problema? O problema é da igreja, não. O problema é de como a pessoa recebe a palavra, como a pessoa se entrega, se envolve nas coisas de Deus. Deus não é violento. Por isso que Deus colocou no ser humano o livre-arbítrio. Cabe ao ser humano. A palavra surge na pregação com o objetivo de acionar a mente humana para que abra o seu coração para receber, e que é para experimentar o poder transformador de Deus por meio da sua palavra. Então, ele onde foi resistente, com o coração trancado, com o coração duro, cheio de pedras, tijolos e ferros. Foi ali como um mero espectador. Não foi porque foi para buscar ser moldado, ser ajudado, ser transformado pela palavra de Deus e pelo poder do Evangelho. Se ele tivesse ido nessa atitude de coração e de espírito, de ir abrir o seu coração para ser ajudado, essa aqui sairia de lá liberto. Se não saiu liberto, o problema não é a igreja, porque tem curandeiros que entram lá e saem libertos. Por quê? Porque abrem o coração. E são tantos vários pastores de várias igrejas, de vários ministérios, que tem curandeiros que estavam viciados, outros nasceram filhos, netos, bisnetos, trisnetos no curandeirismo, mas se renderam ao poder do Evangelho, se renderam ao poder da palavra, não resistiram. Então, isso é fundamental que aconteça. Então, não é algo estranho, não é algo ofensivo para nós isso acontecer. O que manifesta o curandeiro não são demônios, o que manifesta o curandeiro são demônios. Não tem outro espírito que o curandeiro vai manifestar. Quando ele está em transe, está a se comunicar com espíritos. Quais são esses espíritos? São demônios. Não são gente É por isso que ele é batucado, ele é treinado, ele é discipulado. Por que ele é discipulado, ele é treinado, ele é batucado? É para compreender o mundo espiritual, é para ser ativado aquele espírito para operar no mundo espiritual. Por isso, ninguém que foi curandeiro e que existe que é curandeiro não passou do curso de ser batucado. Lá no curso de ser batucado está a ir passear, está a ir brincar. Não, está a ir ser iniciado para se comunicar com os espíritos, para os espíritos falarem com ele, trabalharem através dele. É por isso que muitos desses aqui não foram na África do Sul, não sabem falar Zulu, só falam Zulu quando manifestam espíritos. Mas naturalmente, numa conversa simples, não vai conseguir falar. Esses aqui não sabem falar Ndau, só vai falar Ndau quando manifestam os espíritos dos Nzaus, porque é aquele espírito que está a sair naquele momento. Mas naturalmente, assim, não vai conseguir falar. É o que acontece lá no curandeirismo. Os espíritos possessam a eles para fazerem todo aquilo que acontece. Então, não é verdade que não manifesta espírito. Ou queria me dizer que é Espírito Santo, ou queria me dizer que é Espírito de Deus que manifesta através dele. É o Espírito Santo que manifesta através dele. Obviamente que não, porque Deus tem leis, Deus tem princípios.
Deus tem regras que Ele estabeleceu sobre como as pessoas podem se relacionar com Ele. Então, não é normal até o próprio Magosha estar a rir da sua própria desgraça, porque precisa de abrir o coração e receber o Evangelho. E é uma coisa muito interessante. Há pessoas que até dizem, eu sou curandeiro e sou feliz. Eu mato e sou feliz, eu bebo e sou feliz. Ora, bolas, todos nós éramos felizes até encontrarmos a Cristo, onde nós descobrimos a verdadeira essência de felicidade. Se você buscar o meu passado, o meu testemunho, também achava que naquilo que eu vivia, naquilo que eu fazia, era feliz. Achava que a felicidade, o máximo da vida é aquilo. Até que efetivamente eu conheci a Cristo, eu provei da graça de Deus através de Cristo e descobri a verdadeira felicidade, que segundo o profeta Isaías é de graça. Ninguém paga, é de graça, é simplesmente pela fé. Basta você crer, abrir o seu coração, receber a palavra. Você experimenta uma transformação inédita do Evangelho e sai liberto de todos os males que atormentam e apoquentam a sociedade. Então, é muito importante. É muito importante que as pessoas entendam o que manifesta lá no curandeiro. Não tem nada de ancestral, de antepassado, são sim demônios. E sobre o curandeirismo, eu não apenas estudei, eu convivi, eu vi, é uma prática que bem conheço, bem estudei e bem tive contato e realidade. Não é algo para o caso os ivis camatito atrapalhar. Não, a mim não atrapalha. E a nossa responsabilidade é de dizer, ei, come on, wake up. Não seja enganado por esses majorídeos que andam aí a vos encherem dos espíritos e dizerem que estão a vos ajudar. Não passa de mera manipulação, estão a vos afundar no mundo espiritual, estão a contrair dívidas, maldições que vossos filhos, vossos netos vão pagar. É por causa disso, até muitos que são curandeiros hoje se assustam. Porque eles nunca frequentaram um curandeiro, mas quando vão ter com eles, dizem que é por causa do teu avô. Onde é que eu entro com meu avô? Onde é que eu estava com meu avô? É porque ele foi fazer o que fez e deixou como uma herança para nós os filhos, para nós os netos. E se não há proteção de Deus, não há salvação, essa maldição pega, porque em Provérbios diz que maldição sem causa não pegará, porque há uma causa e que se evidencia pela ausência de Deus, pela ausência de fé da salvação da vida dessas pessoas. Sim, essas maldições vão pegar. Obrigado, teólogo Albino Manguén. Iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos os nossos telespectadores relativamente ao nosso tema de hoje, que é os demônios existem ou são ilusões da nossa mente. Em diálogo nós recebemos o músico e curandeiro Magosha, também recebemos o teólogo e pastor Albino Manguén. Ligue e participa através de 85 13 59 92 7. Volto agora com o curandeiro Magosha. Curandeiro, passando a repetição, Magosha, como curandeiro, é feliz? Se sente feliz? Alcançou a verdadeira felicidade? Sem precisar de falar com a minha boca, quem olha para mim, quem acompanha os meus passos, a minha evolução, consegue perceber. O Magosha é feliz. Muito, mas muito feliz. Muito, mas muito. Peço para assegurar o seu filho de pensamento. Temos o primeiro telespectador. Em linha está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo de hoje. Está a falar com Xande Soares. Sim. Luís, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Dizer que o debate primeiro está fantástico. Estou surpreendido, como sempre a me surpreender o pastor Albino com seus argumentos. E saudar também ao Magosha, dizer que a esperança é que ele venha a Cristo certo dia. É importante, eu gostaria de dizer que é preciso entender que curandeirismo e tradição são duas coisas diferentes. Há um problema, é preciso levantar um debate a respeito disso,
porque curanderismo é uma coisa, tradição é outra coisa. Existem 4 pilares de conhecimento, e um desses pilares é o conhecimento empírico. O conhecimento empírico é aquele que vem de geração em geração, é isso que chama-se de tradição. Mas agora, curanderismo é outra coisa. Curanderismo envolve o obscurantismo e outras coisas que fazem parte daquilo que nós chamamos como assuntos das trevas. E o curanderismo não faz parte da nossa tradição? Não, na verdade o curanderismo não faz parte da nossa tradição. Tradição é o quê? A pessoa pode conhecer ervas, conhecer plantas que podem ajudar as outras pessoas. Isso é tradição, é um conhecimento que a pessoa recebe de geração em geração. Isto não tem problema nenhum. Conhecer ervas, tratar doenças através de ervas, o problema não está aí. O problema está em espiritualizar essas coisas. Espiritualizar é o quê? Invocações, cerimônias. É isso, exatamente aí onde está o problema. Então, Satanás ele foi introduzir essas práticas obscuras dentro da tradição, mas a tradição de facto não é aquilo. Nós crescemos a sermos tratados pelas nossas mães usando ervas normais, sem precisar de nenhuma invocação espiritual. Então é preciso haver uma separação dessas duas coisas. Curanderismo não é tradição. Tradição é conhecimento que passa de geração em geração. Curanderismo é outra coisa. Curanderismo é obscurantismo. Muito obrigado. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Liguem e participe através de 8513-5992-7. Em diálogo, nós recebemos o músico e curandeiro Magoste. Também recebemos o teólogo e cientista político Albino Manguene, que estão nos ajudar a dialogar em torno deste tema que é pertinente e atual. Volto com o curandeiro Magoste. Questionava em torno da felicidade. Como curandeiro, é feliz? Eu sou um dos curandeiros muito, muito bem concedido e muito bem feliz. Porque ao aceitar o meu chamado, os meus portais, os meus sonhos, as minhas visões, tudo se tornou real. Todos os passos que eu queria dar estão-se a concretizar. Tudo que eu sonhei um dia para poder obter está. As doenças que eu sofria por elas estão fora de mim e eu estou a viver uma vida happy. Peso embora. Não, com isso quer dizer que antes de aceitar o curandeirismo, eu me lembro de ter feito um programa com uma gosta, sofria do pé. Exato. O pé até chegou-se ao ponto de quererem amputar o pé. Mas graças ao curandeirismo... Estou livre. Para quem me vê hoje, consegue perceber que... Para quem me vê e me viu ontem, consegue perceber que houve uma mudança brusca, houve uma mudança que faz uma diferença total e completa. Agora, na verdade o que acontece cá é que pensa-se que o ensinamento que o curandeiro traz ao público pode desviar algumas pessoas que podiam encher bolso em certos lugares. Ok? Por isso que as pessoas são amedrontadas, alegando que vão buscar demônios. Focou-se um caso aqui em que, se vais a palhota, vão te falar de dívidas dos seus ancestrais. Nem sempre que se fala disso. Quando não há, não há. Mas quando há, obviamente, as pedras irão informar que houve isto. E a pessoa, ou uma ou duas da família, irão conseguir responder de que, de facto, isso houve. Porque todo aquele que comete uma dívida fica a saber que algum dia deve pagar. Dívida é dívida. Se eu venho pedir alguma coisa em você e nós fazemos um contrato de que você tem que me dar coisa X, tirando o mundo espiritual, você está a dever. Se eu for a morrer, é seu dever ou obrigação você procurar pela minha família e dizer que o falecido tinha deixado algo comigo. Se fores uma pessoa gentil, com a mente sã, tu farás isso. Irás pagar o quê? A sua dívida. Já por que espiritualmente não haverá cobrança? Ok? Existem pastores aqui que fazem atendimentos privados, ok? Cujos atendimentos são pagos. Se a pessoa não tiver aquilo que for a ser pedido ali, ficará com dívida e será cobrado. Porque esse pastor... Peço para segurar o seu filho.
pensamento curandeiro. Temos outro telespectador em linha, está sim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar. E peço para afinar o volume da sua TV. Peço para afinar o volume da sua TV, por favor. Com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa de hoje? Sim, já está a falar Albino. Sim, Luz. Com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa? Sim, aqui fala Albino. Boa tarde. Eu estou a acompanhar o programa de Chimoio. Sim, sim. E estou a gostar do debate, sempre tenho acompanhado. Gostava de questionar justamente ao teólogo Albino, que estava a falar sobre linguagem, no caso da pessoa possuída. Segundo a lógica dele, diz que quando a pessoa normalmente não está no estado de transe, que está em possessão dos demônios, ele se calhar fala uma outra língua, mas se está já possuído com o demônio pode falar Ndao ou Zulu, segundo o exemplo que ele deu. Então, eu queria perceber dele. Ele não acredita que esses espíritos que a pessoa trabalha com eles sejam os ancestrais ou antepassados. Agora, eu queria saber como é que um demônio vai falar Ndao ou Zulu? Será que os demônios falam essas línguas diferentes, partindo do princípio de que os demônios eram anjos rejeitados? Obrigado, Luz. Esse esclarecimento. Obrigado, Luz. Ficou aqui a sua questão. Acredito que o teólogo tomou nota. Vamos encerrar um pouco as linhas. Voltamos com os comentários dos convidados. Vamos voltar a abrir as linhas. Volto com o curandeiro Magosha. Curandeiro, dando continuidade ao seu fio de pensamento para depois passarmos para o teólogo. Ora, vejamos. Eu terminava dizendo aqui que existem pessoas que vão atrás do atendimento a alguns pastores, a alguns profetas, privado, ok? Cujo paga-se, ok? Mas pode-se dar um momento em que essa pessoa, naquele momento, não tem o que é necessário, ok? Fica uma dívida. Não há nenhum pastor, nenhum profeta que não tenha nenhum ancestral aqui nesta nossa terra. Podemos pegar uma guarda-chuva para tapar a chuva que não há, por apenas queremos ser bem vistos com as pessoas, para apenas podermos atrair mais coisas cá do nosso lado. Falou-me de um exemplo de que temos pessoas que entram na igreja, curandeiros que entram na igreja e deixam de ser curandeiros. Foram curandeiros mal formados. Foram curandeiros mal sucedidos. Ok? Outro assunto, falou-me de que existem gatunos ou ladrões que vão para a igreja e deixam de ser, mas também existem pessoas que nasceram e cresceram na igreja, são grandes assassinos. Vão todos os dias ter melhores fatos, são grandes ladrões, assassinos, bandidos, mafiosos. Isso ele não frisou. Por quê? A tendência é de tirar tudo que é bonito e deixar os podres. O povo moçambicano tem o dever de saber os podres e os limpos, para que possa se escolher um caminho onde a pessoa quer nadar. Tu não podes colocar o teu navio num oceano onde você não conhece o tamanho das águas. Seria uma estupidez total. Portanto, a minha luta com o povo moçambicano é o povo saber se encaixar naquilo que lhe é útil. Se a tradição, se o tratamento tradicional do médico tradicional, do curandeiro, for eficaz naquilo que são os teus desejos e dá-te resultado, fica aí. Receba esses atendimentos. Veja a sua vida como desejas. Mas se lá as tuas coisas não dão certo e tu vais para um pastor, um profeta, é dado orientações de como viver, é dado uma unção, não sei, uma bênção, e as tuas coisas vão dar certo, get on, man. Vá no caminho onde você consegue sofrer e sentir-se à vontade, sem apertos. Portanto, nós não estamos a guerrilhar. Não há nenhuma luta entre nós, entre pastores, entre profetas, entre curandeiros. Não há nenhuma luta. Se fores a perceber, a maior luta que existe é entre eles, entre os pastores e profetas. Se discriminam entre eles, se insultam entre eles. Por quê? We are talking about money. É fome que existe, que cria isso tudo. Mas, subsequentemente, tem um outro detalhe que o meu colega do painel citou aqui. Que existem pessoas bem-sucedidas na vida que sacrificam as suas finanças
para montar uma igreja. Sabe como é que faz isso? Se eu sou fanático ou conhecedor da palavra, ok? E eu conheço um João que ia para uma igreja, que eu sei que o estado de capital dele é saudável, eu vou convencer. Para que ele possa financiar-me, para que eu possa criar uma gaiola para prender os pássaros, para que eu também possa enriquecer o meu bolso. É assim como funciona a história. Por isso que, digamos, estão protestantes, não sei igreja que é, não sei evangélica, não sei o que é. Em um mês basta nascer uma igreja aqui. No próximo mês a mesma igreja está a abrir outra no outro sítio. Não é porque é o mesmo dono aqui. É porque a pessoa que estava por perto dessa não, foi adrabado aqui. Levou cabeçada aqui. E se leva a cabeçada aqui, o que é que faz? Procura alguém que ele viu ali que tem capital. Porque hoje em dia vive-se de papo nas churches. Não vamos nos matricar. Vive-se de papo. Epa, aquele senhor sempre quando sai da igreja, depois acompanha o pastor e orienta isso, tem feito isso, às vezes dá o rancho. Eu crio amizade, porque sou braço direito também. Se eu conseguir um podre, porque esses pastores estão cheios de podres. Pastores, profetas estão cheios de podres. Outros andam com menininhas que não tem nada a ver. Outros engravidam e não assumem. Outros proíbem as pessoas de ir até ser tratado no posto de saúde. Por quê? Tem que ficar preso aqui para dinheiro se ficar aqui em casa. Portanto, nesse âmbito, quando a pessoa abre o seu ramo, significa que o dízimo, as ofertas, os envelopes de propósitos passam a ser para ele. Em nome de edificar a casa de Deus. Enquanto no fundo, não há nenhuma casa de Deus a ser edificada. Aí dentro, apenas se começaram enquanto são 4 pessoas, dentro dos 4 has de vir que cada um já está no seu sítio. Portanto, o nosso maior interesse, eu queria dizer mais uma vez para o povo moçambicano, eu prefiro aceitar e dizer que eu sou representante número 1 de Satanás em África. Eu dizer isso. Se isso vai agradar alguns pastores ou vai encher a panela de alguns, eu diria que eu sou o maior Satanás. Portanto, chame-me Satanás e com o meu estilo satânico, a minha vida, você vai apreciar e vai me insultar, mas a minha vida está a andar. Quem vem ter comigo adquire resultados. Por isso, fogem das igrejas e vêm ter conosco. Eu disse uma vez aqui que quem comanda a terra é Satanás. A espiritualidade mais alta, o anjo mais alto que está a comandar a terra. E todos das igrejas vivem na terra, ninguém vive no céu. Eu, por exemplo, algumas vezes fui dito que você vai queimar no céu. Isso é papinha para criança para dizer para mim. Não é convencimento nenhum para dizer para mim. Porque se for um dia como eles prevê, vai queimar. Eu não vou sentir dores. A dor do inferno sente-se na terra. Não há nenhum outro sítio que nós iremos aqui. Pode aparecer alguém a discordar, mostrar provas de leituras. São leituras apenas. Qual é a pessoa? Não corta-me, porque esse senhor fala muito. Não, okay? ficamos com pouco tempo, tempo. Ficamos com pouco tempo. Muita gente diz o seguinte. Com esse tipo de atitudes, ou sendo curandeiro a sua finalidade, irás queimar no inferno. Qual é o seu quataravô, trisavô, ou bisavô, que voltou do céu e contou a história de ter queimado? Provas. Cadê essas provas? Provas imaginárias da sua cabeça de que lá no céu existe um julgamento que a pessoa vai queimar. Nós vamos ficar pobres, desgraçados, because we are not getting support of our ancestors. Vamos abraçar os nossos ancestrais, ter suporte com os nossos ancestrais, não chamá-los de demônio. Podemos prosperar via igreja, via tudo que nós quisermos mexer com suporte aos nossos. We go on. Obrigado, curandeiro Magosta. Tiago, ficamos com pouco tempo. Peço para ser sintético na apresentação das suas ideias e também respondendo à questão do nosso telespectador. Perfeito. Eu quero deixar bem claro que se há algo que me caracteriza como pessoa em todo tipo de discurso ou de exposição discursiva e em tudo quanto falo e quanto faço,
é a coerência. Eu sou coerente, eu trago todos os lados e todas as vertentes possíveis. E eu sou caracterizado pela verdade, honestidade e sinceridade. Todo aquele que me conhece e vem me acompanhando sabe que os meus discursos, a minha fala, são caracterizados desta forma. Então, não é verdade que eu omiti alguma coisa. Eu terei dito até que existe... Eu creio no bom pastor, mas creio também que existe mau pastor. Pastor corrupto, criminoso, que usa do evangelho para buscar os seus fins, os seus interesses. Assim como creio no bom político, mas creio no mau político. Creio no bom médico, mas existe mau médico. Mas da mesma forma não posso dizer que creio no bom e no mau ladrão. Porque o roubo em todas as suas formas é uma atitude deplorável e condenável. Não é uma atitude moralmente, eticamente aceita. Não existe bom ladrão e não existe mau ladrão. Na mesma senda, não creio no bom e no mau curandeiro. Bom e mau curandeiro não existe. Basta ser curandeiro, estão sujeitos a ser usados pelo mesmo espírito, que é o espírito de Satanás, Belzebu, que significa príncipe dos demônios. Os demônios respeitam, comandam, obedecem a Cristo. E são esses espíritos, demônios, que se manifestam através do corpo dos curandeiros, quando eles estão em transe. Agora, respondendo à questão do telespectador, um dos problemas que nós temos é desprezar a capacidade dos demônios, é desprezar o poder dos demônios. Eu falei no princípio que os demônios são seres espirituais, são seres numerosos, são seres poderosos, são seres inteligentes. Algo espiritual é dotado de uma capacidade que supera a capacidade humana. Por causa de serem seres espirituais, são poderosos, têm uma inteligência, têm uma capacidade. Porém, este poder, esta inteligência, esta capacidade é usado para a promoção daquilo que é o mal, para a promoção daquilo que é maléfico, é destrutivo, é destrutivo, é nocivo para a sociedade. Quer através de tecnologia, a tecnologia é boa, é útil, mas os demônios podem usar o avanço tecnológico para destruir a humanidade. Isso é possível. Nós não devemos olhar, e demônios existem há milhares e milhares de anos, mais do que os seres humanos, mais do que a humanidade. Os demônios, quando eram anjos, foram criados antes do ser humano, estão há milhares e milhares de anos. São seres que ainda habitam, estão vivos, andam. É por causa disso que o apóstolo Pedro, ele diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa destruir, a quem possa enganar, a quem possa devorar. Então, os demônios andam ao nosso derredor, andam no meio das nossas famílias, andam no meio do nosso círculo, do nosso ambiente social. Os demônios entendem, falam as nossas línguas, são seres espirituais dotados de inteligência e dotados de poder e capacidade. Então, não é estranho que os curandeiros em transe tenham essa capacidade. A questão não é capacidade, a questão é o propósito, o objetivo, a finalidade disso tudo. É isto que nós estamos a dizer, que isso tudo não é divino, não é são, não é para a glória de Deus, para promover a Deus, mas sim para promover os demônios, promover as trevas. Obrigado, teólogo Albino Manguene, curandeiro Magosta, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Ficamos com pouco tempo, ficamos com 5 minutos. Magosta terá 2 minutos, o teólogo também terá 2 minutos para últimas considerações. Magosta,
os demônios existem ou são ilusões da nossa mente? Colocando últimas considerações em 2 minutos. Olha, demônios existem. Não é ilusão da mente apenas. Mas também existe, para mim, na minha percepção, o maior demônio que existe é a mentalidade da pessoa. A personalidade da pessoa, como essa pessoa pensa. A pessoa pode desenhar o tipo de demônio que quer conduzir. Eu tenho dito em alguns ensinamentos com algumas pessoas, porque não só faço tratamentos nas pessoas, dou algumas aulas de como poder andar. Ok? Eu tenho percebido que há pessoas que vêm à procura de serem afastados de espíritos maus, cujo essas pessoas não sofrem de espíritos maus, mas sim eles desenham um tipo do espírito mau, que é um espírito mau mais perigoso de todos. Por quê? Eu tenho verificado que, digamos que há mulheres que choram para ter um homem, ok? Mas ao mesmo tempo, quando um homem aproxima, é a primeira pessoa a insultar, ou é a primeira pessoa a tratar mal. Há homens que choram para terem um emprego, mas é o mesmo homem que quando adquire o emprego, vai beber e não vai para o serviço. E depois, de seguida, o que acontece? A pessoa perde o seu emprego. Temos um demônio aqui? Em algum momento podemos ter o demônio real, mau espírito real. Pode ser assuntos da família ou pode ser assuntos lançados por outras pessoas. Consequentemente, pode ser. Mas pode ser o comportamento, a personalidade das pessoas. Por isso, para mim, o maior demônio que existe é a personalidade da pessoa. A boca diz outra coisa, a atividade por si feita é uma outra. Aí você está a apresentar que também é demônio. Por isso eu condeno, sempre irei condenar alguns pastores, alguns profetas que se apresentam de gravata, removendo a palavra de Deus para as pessoas, cujo meia volta vem ter conosco para pedir amuletos, para pedir tituma, para poder amarrar nas cinturas e ir pregar a mesma palavra e dizer às pessoas, não vá para os curandeiros. Por quê? Porque aquela pessoa não pode chegar ao teu nível. Beijo e abraço. Muito obrigado. O tempo ficou muito curto. Quero mandar um forte abraço a toda a minha família materna, ao meu pai, Xavier Agostinho Mater, a minha mãe, doutora Elisa Machala, para o meu mestre Justino Chaguala, Antônio Bumhamek, e também deixar ficar aqui o meu contacto, caso você quiser saber um pouco mais, não permitir que você fique perdido. Olha, eu não tenho o direito de definir o que você deve fazer. Escolha o que você quer, ok? Então, ligue para mim a partir do 8786 85552 8786855552. Siga-me no Facebook, Profeta Magosha Curandeiro. Siga-me no Instagram, Magosha Oficial. Eu estou na Matola, bairro de Tsalala, bem próximo da Escola Alfredo, na Mitete, e a gente pode trocar mais impressões sobre tudo que você puder procurar saber. Magosha. Obrigado. Teólogo, ficamos com pouco tempo, por favor. Em 2 minutos, considerações finais, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Perfeito. Dizer que demônios existem, são uma realidade e eles têm uma agenda a perseguir, que é destruição, causarem caos na sociedade e na vida do ser humano. E existem evidências disso: o satanismo, o obscurantismo, o curandeirismo, as sociedades ocultas ou secretas, os iluminetes e tantas outras facções ou organizações espíritas já demonstram essa realidade ou essa existência dos demônios. E nós sabemos que são seres poderosos e inteligentes. Não há como vencê-los senão através do poder de Deus, usando o nome de Jesus. Lembrem-se que Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Só em nome de Jesus, só no poder que há no nome de Jesus. Não há nenhum ser humano, não há pastor, não há profeta, não há bispo, não há líder que pode
expulsar demônios senão Jesus ou senão a invocação, a menção do poder que há no nome de Jesus e dizer que busquem conhecer a Jesus, ter um relacionamento com Ele, ter uma experiência de salvação e experimentem a real e a verdadeira felicidade. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Obrigado, curandeiro Magocha. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, Marcelino Bibas, Liliane Brito Blas, Emily, Jenny da Eclair, Gabriel, nosso muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. E nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na tua TV às 14 horas. Deus abençoe.